Comentários à Escola Sabatina. Terça-feira no canal Barreiro IASD no YouTube. Olá, amigos! Hoje a ANN traz notícias sobre ciência, fé, ministérios de apoio, comunicação, boas novas de Jesus e muito mais. A Convenção 2017 dos Serviços e Indústrias de Adventistas Leigos, ASI, por suas siglas em inglês, foi realizada em Houston, no Texas. Durante 4 dias, mais de 1.700 pessoas compartilharam conhecimentos, promoveram produtos, projetos e se conectaram com outros profissionais. O encontro recebeu representantes da América do Norte, África, Ásia e Oceania. Um dos participantes, pastor Ted Wilson, líder mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, conta um pouco da história da ASI e de como seus ministérios apoiam a denominação. Bem, a ASI, claro, para começar, foi uma associação de instituições de sustento próprio. Isto é o que inicialmente foram os ministérios ASI. Eles têm crescido grandemente ao longo de vários anos e agora são os Serviços e Indústrias de Adventistas Leigos, que inclui um grande número de pessoas leigas e organizações de apoio. Realmente é uma tremenda organização que se centraliza na missão. Envolve a cada indivíduo que deseja ser parte disto. Na realidade, é um envolvimento total dos membros. Gente fazendo algo dentro do mercado, compartilhando a Cristo no mercado. Antes de tudo, é para as pessoas que estão trabalhando de uma maneira interativa na comunidade, em seus negócios, em suas profissões e em cada tipo de coisa. A ASI realmente tem como missão capacitar os fiéis não contratados diretamente pela igreja a usarem seus dons em um verdadeiro trabalho missionário para abreviar o retorno de Cristo. Agora vamos para as Filipinas, no Sudeste Asiático. Habitantes de 10 aldeias estão se preparando para um batismo em Mindoro, a 7ª maior ilha do país. O resultado veio logo após os moradores começarem a escutar a mensagem de salvação em Jesus através das ondas da Rádio Mundial Adventista. Os programas convidaram os campesinos a participarem da campanha Envolvimento Total dos Membros. Duane McKee, presidente da Rádio Mundial Adventista, atribui o aumento do interesse e as decisões por Jesus ao derramamento do Espírito Santo. Das Filipinas para a Mongólia, país de maioria budista localizado entre a Ásia Central e a Ásia Oriental. Foi ali onde o programa It Is Written, o Está Escrito americano, que foi comemorado um marco histórico. Depois de 3 anos de oração e planejamento, o ministério pôde chegar a centenas de pessoas por meio do projeto Missão Mongólia. O plano foi organizado com a Igreja Adventista do Sétimo Dia local e contou com 120 missionários de várias partes do planeta. As reuniões, com ênfase nas boas novas de salvação em Jesus, foram dirigidas por John Bradshaw, orador do programa de televisão. Como parte do projeto, centenas de pessoas se beneficiaram com atenção médica, dental e visual gratuitas. Cerca de 700 pessoas participaram das reuniões diárias, das quais 70 entregaram a vida a Deus através do batismo por imersão. Nosso último destino é a Europa. Líderes adventistas das 13 regiões mundiais da denominação tiveram a oportunidade de sair de seus escritórios para ver, provar e confirmar sua fé nas evidências de uma criação divina. O Instituto de Pesquisa de Geociência da Igreja Adventista tem os detalhes.
Olá, sou Jim Gibson, diretor do Instituto de Pesquisa de Geociência. Estou aqui nos Alpes estudando a paisagem com um grupo de líderes da Igreja Mundial e o que vejo aqui é a evidência de um desenho e a evidência de uma catástrofe. Vejo um design nas formosas e abundantes flores silvestres ao meu redor. Vejo uma catástrofe em grande escala, os movimentos tectônicos nas montanhas em escala massiva e recordo então do nosso Criador, quem colocou atenção nos pequenos detalhes da flor e tem o poder de mover montanhas. Algumas vezes tentamos questionar a Deus com o pouco conhecimento que temos. Nosso Deus poderoso criou tudo o que vemos e cremos. Isto é o bastante, é muito impressionante, é poderoso. Ao ver a criação, confirmamos nossa fé e nos fortalecemos. Portanto, não podemos governar a criação fora da nossa relação com Deus, ou fora da nossa relação com os demais, porque a criação nos ajuda a ver o que Deus fez, confirmar nossa fé nele e fortalecer nossa crença de que nosso Deus é grande. Bem, amigos, isso foi tudo por hoje. Se Deus permitir, na próxima semana voltaremos com mais notícias de fé, amor e esperança. Um abraço, que Deus abençoe. Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos à rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos, então, as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, e ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação do deserto, quando vossos pais me provaram e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: e um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos, a quem jurei na minha ira que não entraram no meu repouso. Senhor, aceita.
hoje eu gostaria de falar aos meus queridos amigos, irmãos, visitas que estão conosco. Queria falar de coração e queria falar de adoração. Desejo que realmente o Espírito do Senhor possa estar com cada um de vós, naturalmente comigo também, para que entendamos perfeitamente aquilo que o Senhor nos quer transmitir esta manhã. Peço-vos que não olhem para o homem que aqui está. Ele é fraco e defeituoso, mas pertence à menina dos olhos de Deus, assim como vós pertenceis. Somos a Igreja do Senhor. Interpretem as palavras que hoje vos deixarei como vindas da parte do Senhor, que foram pensadas com oração e aqui estão escritas para a Igreja que hoje se reúne neste lugar para buscar o Senhor. Meus amigos, há 3 assuntos-chave na teologia. 3 assuntos-chave na teologia. O primeiro deles tem que ver com a relação do homem para com Deus. O segundo, a relação do homem para consigo mesmo. E o terceiro, a relação do homem para com o seu próximo. Estes são os 3 assuntos-chave da teologia. Adoração. A adoração é uma questão importantíssima em toda a Bíblia. A Bíblia começa exatamente por falar de adoração e termina exatamente com esse tema acerca da adoração. O tema da adoração é um tema transversal a toda a Bíblia. A causa do conflito que tem oposto através dos séculos e séculos Satanás contra Jesus tem que ver com a adoração. De um lado, Deus chama os seus adoradores. Do outro lado, Satanás faz tudo para tirar esse direito a Deus. E este conflito chegou ao ponto de levar Satanás a tentar fazer que Jesus o adorasse. Nós conhecemos o que nos diz o Evangelho. Jesus foi para o deserto, levado pelo Espírito Santo, ou conduzido pelo Espírito Santo. Ali esteve durante 40 dias. Ali esteve em jejum e oração. Fisicamente estava fraco, enfraquecido. E Satanás simplesmente achou que aquele seria o grande momento, o momento oportuno para derrotar Jesus e fazer com que Jesus o adorasse. E Satanás leva Jesus a subir ao pináculo do templo, à parte mais alta do templo. E dali se vislumbrava toda aquela
maravilhosa cidade, a cidade santa. E Satanás lança-se ao ataque. Tudo isto eu te darei, se prostrado me adorares. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. É interessante, queridos irmãos. É como se tudo aquilo pertencesse a Satanás. Já viram o desplante do inimigo? É como se eu chegasse ao pé de um de vós e perguntasse assim: irmão, ou irmão, meu amigo, você tem um carro? Tenho. Que marca é? Pois o meu carro é um carro simples, é um BMW. Último modelo 2017. Ok. Posso ir ver o seu carro? Pode sim, pastor. Terei o melhor prazer em mostrá-lo. Então vamos lá. E ele vai lá comigo. E eu digo: irmão, posso entrar neste carro? Entra, esteja à vontade. E eu digo: pois é. A partir deste momento este carro deixou de ser seu, passa a ser meu, está bem? E o irmão diria: como? Não percebeu. Estou-lhe a dizer que este carro agora é meu, não é mais seu. Vá lá, eu posso lhe dar um charuto que tenho lá, de 1998, em troca deste, está bem? O irmão dizia: coitado do pastor, está perturbado. Sabem que foi isto que Satanás fez? Jesus, o Senhor, o grande Criador de todas as coisas, agora ele tem um desplante, Satanás tem um desplante, levar Jesus até o pináculo do templo, mostrar-lhe toda a grandeza de Jerusalém e dizer: olha, adora-me e eu vou-te dar isto. O quê? Vais-me dar o quê? Aquilo que já é meu? Aquilo que já me pertence? Estás a ver a multidão destas pessoas? Todas estas pessoas que estão aqui, eu te as darei, serão teus súditos. E Jesus dirá o quê? Mas fui eu quem criei o ser humano? Estas pessoas me pertencem. É por elas que eu irei dar a minha vida. Que desplante. Tem um inimigo. Mas sabem que ele é mesmo assim? Ele é mesmo assim. No meio de todo este conflito entre Cristo e Satanás estamos nós. E isto é inevitável. Deus criou, no entanto, uma fonte de prazer entre Ele e os seus filhos. Sabem qual é? A adoração. O salmista, ele compreendeu de uma forma tão clara o que significava a adoração, que ele podia dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Queridos irmãos, quantos estamos hoje aqui felizes? Não precisam levantar a mão. Por termos vindo à casa do Senhor. Quando nos levantamos esta manhã, o nosso primeiro pensamento foi este: que bom, hoje vou à casa do Senhor. Quem fala assim, quem diz assim, quem pensa assim, quem reage dessa maneira, é porque realmente compreende o significado da adoração e compreende que a adoração é uma bênção que Deus nos oferece. E é um privilégio poder adorar o Senhor. Olhem, lá em Gênesis, logo ali
no capítulo 2, depois no capítulo 3, é-nos dito que depois de o Senhor ter criado Adão e Eva, era seu hábito do Criador, ao final do dia, pela viração da tarde, ou seja, quando começava a ser noite, pela viração do dia, quando começava a ser noite, o Senhor vinha ter com Adão e com Eva. E às vezes eu imagino, a Bíblia não entra em detalhes, mas eu imagino o porquê disso, porquê que Deus todos os dias ia ter com Adão e Eva. Olá Adão, olá Eva, estás bom? Deus já sabia se eles estavam bem, se não. Então Eva e Adão, o que é que vocês hoje andaram a fazer? Deus já sabia o que é que eles andavam a fazer. Não. Deus ia para um momento de adoração. Deus estava a dar a oportunidade a Adão e Eva de, no final daquele dia, adorarem o Senhor. Eu imagino que quando começava a chegar o entardecer, Adão e Eva já estavam ali naquele lugar, que era comum, que era próprio, à espera que o Senhor viesse. E quando o Senhor vinha, eles sentiam alegria, eles sentiam uma felicidade plena e absoluta, porque era um momento de adoração, um momento único. Irmãos, não há momento como este, um momento de adoração ao Senhor. Poderá haver momentos muito bons na nossa vida, mas nenhum será tão importante e tão elevado como um momento de adoração. A adoração é a maior homenagem que um ser humano pode prestar ao seu Deus. Do Gênesis ao Apocalipse, no entanto, parece que Deus está a suplicar por adoração. Constantemente Deus está a pedir para que o adoremos. Venham adorar-me. Prostrem-se diante de mim. Busquem-me. Clamem a mim. Parece que adorar a Deus é um favor que fazemos a Ele. Quando eu oro, que privilégio para Deus! Quando eu me vou prostrar de joelhos perante o Senhor, que privilégio para Deus! Quando eu canto, que privilégio para Deus! Quando eu o busco, oh, que grande privilégio para Deus! Até parece que é uma honra para Deus nós o buscarmos, nós o adorarmos, nós irmos à sua presença, nos dobrarmos perante Ele. E assim, nós acabamos por inverter as coisas dentro daquilo que é realmente a adoração. Mas alguém dirá, mas Deus não pede que eu ore? Sim, pede. Mas Deus não pede que eu cante louvores ao seu nome? Sim, pede. Deus não pede que eu o busque? Sim, é verdade, pede. Deus não pede que eu me prostre diante dele para o adorar? Sim, Ele pede. Mas sabem uma coisa? Deus não precisa nada disso. Não precisa. Deus não precisa de mim, nem de ti, para nada.
absolutamente para nada. Quer eu o adore, quer não. Quer eu o busque, quer não. Quer eu cante louvores ao seu nome, quer não. Deus continua a ser Deus. Não vai mudar nada. Ele continuará a ser onipotente, onipresente, onisciente. Mas então, pastor, diga-me lá uma coisa. Então, por que razão Deus quer que eu o adore? Se Ele não precisa disso para nada, por que razão Ele quer que eu o adore? Por que razão? Porque quando eu o adoro, eu sou beneficiado. E Deus sabe disso. E porque Deus me ama e quer que eu seja realmente beneficiado, então Ele quer que eu o adore. Deus põe-se à minha disposição para ser adorado. Não porque Ele vai ser beneficiado pela minha adoração, mas porque Ele quer abençoar a minha vida através da minha adoração. Quando adoramos Deus, nós é que ganhamos. O nosso vazio é preenchido. Às vezes estou a cumprimentar as pessoas à saída. E há um irmão que me diz assim a uma irmã: pastor, que privilégio quando eu venho à igreja. Que privilégio quando eu venho ao sábado à igreja. Porque eu não sinto vazio no meu coração. Porque eu saio preenchido da igreja. Porque o Senhor tocou a minha vida. A nossa paz é restaurada pela adoração. O fardo do pecado pode ser aliviado no momento que adoramos o Senhor. A minha alma canta aliviada em Sua presença, porque quando eu vou à casa do Senhor, eu deixo ao seu cuidado os meus cuidados, as minhas ansiedades. Por isso o apóstolo Pedro dizia: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Eu estou a citar 1 Pedro, capítulo 5 e versículo 7. Nós não viemos aqui como se estivéssemos a fazer um favor a Deus. Não. É Ele quem faz um grande favor a nós ao permitir a nossa presença aqui. E é Ele quem nos faz um favor a nós colocar-se à nossa disposição para que o adoremos. Porque quem recebe a bênção somos nós. Então, é preciso pormos as coisas na devida ordem. E é tudo muito simples. E é assim. Primeiro, Deus sem mim continua a ser o mesmo. Não muda. Eu sem Deus não sou nada. Olhem em Abraão. O que é que Deus pediu a Abraão? Qual foi a coisa mais difícil que Deus pediu a Abraão? Foi o quê? Seu filho. E Deus pediu o quê a Abraão? Pediu o quê?
Pediu o filho para que matasse o seu filho, pusesse sobre um altar, sacrificasse e depois o queimasse, cremasse. Não é isso? Literalmente era isto. E qual foi a reação de Abraão? O Senhor pediu o meu filho, olha, o Senhor pediu o meu filho. Pois é. É assim? Foi assim? Não. Ou será que foi assim? Espera aí, Deus pediu o meu filho, eu tenho que obedecer. Mas eu não queria nada obedecer a isto. Mas eu tenho que obedecer porque Deus pediu o meu filho. Mas eu não queria nada obedecer a isto. Eu acho isto uma coisa terrível. Como é que eu vou obedecer? E Abraão estava tremendo que nem 7 varas. 7 ou 8 ou 9 ou 10 varas, sei lá. Ele tremia todo quando ia pelo caminho. Será assim? Também não. Abraão confiava em Deus. E sabem o que é que Abraão pensava? Abraão pensava assim: se Deus pede o meu filho, é o meu filho que eu vou dar. Porque Deus pede. E reparem uma coisa, nesta história há aqui um detalhe muito importante. Quando chega a uma determinada altura, Abraão e a sua caravana, aqueles que o acompanhavam, Abraão diz assim àqueles homens: esperai um pouco aqui, porque eu e o rapaz vamos subir ao monte e vamos fazer o quê? E vamos adorar. E vamos adorar. Abraão foi para adorar o Senhor. Mas para Abraão, o que significava adorar? Fazer o que Deus quer e não o que ele queria. E adoração é dar tudo, tudo ao Senhor. E há uma coisa que nós precisamos de dar ao Senhor quando vimos a Ele para o adorar. É a nossa vida, é o nosso coração. O Senhor pede o teu coração. O Senhor pede o meu coração. E quando nós estamos a falar de coração, estamos a falar da nossa vida, da nossa essência. É isso que o Senhor nos pede. Deus pede tudo de nós. E a adoração não é mais do que isso. Se não estar disposto a dar tudo ao Senhor. Por isso hoje no Salmo 95, Azar lia a certa altura: se hoje ouvires a sua voz, não faças o quê? Não endureças o teu coração. Para Abraão, se ele pediu o filho, é o filho que eu vou dar. Se ele pediu o sábado, é o sábado que eu vou guardar. Se ele pediu o dízimo, é o dízimo que eu vou devolver. Se ele pede a minha obediência, é ele a quem eu devo obedecer. E isso faz parte da adoração. Mas Deus não quer que façamos nada disso que eu citei por obrigação. A adoração está associada sempre à alegria, a regozijo e a júbilo. Porque Abraão não deu uma ovelha em vez de dar o seu filho. Porque Deus pediu o seu filho e não uma ovelha. Simplesmente isso. Se queremos adorar a Deus, só quando as coisas são fáceis, podemos ser tudo, menos verdadeiros adoradores.
Verdadeiro adorador é sempre quando as coisas não são tão fáceis, mas não são impossíveis. Jesus falou de adoração e ele disse que devíamos adorar em quê? Lembram-se de São João 4:23, não é? Em espírito e em verdade. E o que é isso de adorar ao Senhor em espírito e em verdade? A oração é uma atitude espiritual da nossa vida. E a oração precisa de ser sincera. Eu não posso vir à igreja ao sábado, vestir a capa, para mostrar que sou um adorador. Eu tenho que estar nu diante de Deus, desculpem a expressão. Tenho que estar despido diante do Senhor, tal como eu sou. E só assim a adoração é aceita. Reparem Caim e Abel. Caim decidiu fazer algo diferente quando Deus pediu adoração. O que é que Caim fez? O que é que Caim ofereceu ao Senhor, ou queria oferecer ao Senhor? Ofereceu o quê? Frutos, coisas muito bonitas. Eu imagino uma cesta muito bem enfeitada, cheia de frutos, coisas lindas, verduras, etc. Nem tudo o que reluz é ouro, ou é? Sabem, eu conheci uma irmã na igreja em Setúbal que foi durante 20 e tal anos tesoureira da igreja. E um dia nós queríamos construir o Jardim Arco-Íris. Este jardim que lá está. E então os irmãos davam ofertas. Muitas ofertas para a construção, porque o sonho daqueles irmãos era ter realmente ali aquele infantário. E então um dia o dinheiro estava a acabar. E eu disse, e agora, irmãos? Os irmãos já deram tanto, irmãos. Os irmãos já deram tanto. Ela disse, mas eles têm mais para dar, pastor. Disse, têm. Ah, irmão, eu não sei se tenho coragem agora de vir diante da igreja e fazer o apelo aos irmãos, eles já deram tanto. E a irmã diz assim, pastor, peça o ouro. Peça o ouro. O ouro, sim, alguns irmãos têm ouro guardado, de anéis, de fios, pulseiras. Eles que tragam esse ouro. E nós vamos vender o ouro e vamos fazer dinheiro com esse ouro. Parece-vos bem, irmãos? Eu, na altura, fiquei assim, irmão, pedir ouro à igreja, peça. Então não foi isso que Moisés pediu? Foi. Para construir o tabernáculo, foi. Então, pedimos ouro. Ah, que surpresa minha! Os irmãos deram muito ouro. Os irmãos traziam envelopes cheios de peças de ouro. E juntamos um bom peso de ouro. E então eu disse à irmã, agora vamos a Orives vender esse ouro. Vender esse ouro. Fomos a Lisboa falar com o irmão Pires, que é um conhecido e famoso Orives nosso. O irmão punha-se a observar aquele ouro. Este punha para ali, aquele punha para ali. Este punha para ali, aquele punha para ali. Chegou ao fim e ele disse, isto é bom, isto é pushback. Eu disse, como pushback? Nunca ouvi falar nisso. Isso aí é ouro falso. É ouro falso?
Mas como é que o senhor sabe que é ouro falso? Então, eu sou especialista, eu vi, é ouro falso. Mas você quer ver, vou-lhe fazer uma demonstração. O irmão pegou num canivete, pegou lá numa pecinha de pichibeque e começou a raspar o pichibeque. E logo aquela capinha dourada saiu e apareceu a capa de metal, cromado. Pegou no ouro puro e começou com o canivete a raspar. E disse, pastor, quer que eu raspe mais ou já chega? Não, já chega, senão vai acabar com o ouro, né? Já chega. Ele diz, pois é, nem tudo que reluz é ouro. Este você pode raspar à vontade, ele é ouro, vai ser ouro sempre. Mas este aqui, o tal de pichibeque, a primeira raspadinha deixa de ser ouro. Pois é. Abel, aliás, Caim, trouxe uma oferta bonita, vistosa, mas não era isso que Deus tinha pedido. Ao passo que Caim trouxe o quê? O ouro puro. Parafraseando. Trouxe a oferta que o Senhor pedia, o cordeiro que representava Cristo, sendo ele o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Deus atentou para a oferta de quem? De Abel. E não podia atentar para a oferta de Caim. Adorar em espírito e em verdade é fazer o que Deus pede e não o que eu quero. Uma vez eu fui surpreendido por uma senhora que argumentava da seguinte maneira: vocês adventistas dizem que a vossa igreja é a igreja verdadeira e que as outras igrejas não são de Deus. E eu respondi a esta senhora: eu não sei se nós dizemos isso ou não, mas uma coisa eu sei: nós somos sim a igreja de Deus, porque fazemos a vontade de Deus. E se você fizer a vontade de Deus, você faz parte dessa igreja de Deus. Esteja onde estiver, onde quer que seja. Porque no dia em que a igreja deixar de fazer o que está escrito na palavra de Deus, a igreja deixa de ser a igreja de Deus. Se a igreja se reger apenas pelo que este diz ou pelo que aquele acha que deve ser ou pensa, então esta igreja passa a ser a igreja do fulano, do cicrano ou do beltrano. A igreja de Deus é aquela que adora a Deus em espírito e em verdade e anuncia a verdadeira adoração. Meu estimado irmão, tem o microfone consigo? Nós não combinamos nada. Foi uma falta minha, mas eu vou pedir-lhe para ler Apocalipse 14 e peço aos irmãos para acompanharem o texto de Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Por favor, irmão. Se não se importa, faça favor de ler. Apocalipse 14, versículos 6 e 7. E vi outro anjo voar por meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda a nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque ele é vindo a hora do seu juízo, e adorei aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Obrigado, querido irmão. Este texto fala-nos da mensagem do terceiro anjo,
Muitos de nós, quando pegamos neste texto, damos apenas atenção a um aspecto que está aqui, a uma das verdades que está aqui, que diz que vinda é a hora do seu juízo. Então dizemos que a igreja atual, a igreja dos tempos do fim, ou do tempo do fim, é aquela que anuncia o juízo de Deus. É verdade, está lá escrito. Mas às vezes não damos tanta atenção à primeira parte do texto, que é um chamado à verdadeira adoração. E que o mundo hoje precisa realmente é reconhecer que Deus é soberano e que Ele merece toda a nossa adoração. E que é uma bênção para nós sermos verdadeiros adoradores ao Senhor. É o que essa mensagem nos quer dizer. Irmãos, nós não podemos viver uma vida cristã tendo em conta o que simplesmente achamos. As nossas opiniões neste contexto são frágeis e vacilantes. Elas não são a palavra de Deus. A Bíblia, essa sim é a nossa regra de fé, é a nossa regra de prática. E louvado seja o Senhor por isso. As opiniões humanas não me podem preencher, não me transformam, mas a palavra de Deus me preenche e me transforma, porque ela é a palavra de Deus. E o diabo tenta mudar as coisas, ele luta contra a adoração ao verdadeiro Deus. E hoje o chavão no mundo cristão evangélico é este: o importante é aquilo que tu fazes de coração. Isso é que é importante. Sabem, conta-se que um dia uma jovem procurou o pastor porque ela queria casar. Ela foi saber a opinião do pastor e disse: pastor, eu estou apaixonada. Por quem, minha filha? Ah, por este jovem assim, assim, assim. Ah, sim, sim, sei. Ele é um bom rapaz. Ele verdadeiramente gosta de mim. Ele é trabalhador, honesto e tem outras muitas qualidades. Mas só tem um problema, pastor. E qual é o problema, minha filha? É que ele de vez em quando bate na mãe. É só esse problema. E o pastor olhou para ele e disse: minha filha, não percas tempo. Casa já depressa com ele. Pelo menos assim ele é capaz de esquecer de bater na mãe e passa a bater em ti, não é? Importante é a essência, não é a aparência. E na adoração é isso. E foi isso que tivemos a tentar dizer até aqui. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. O padrão que determina o que está certo e está errado, repito, é a palavra de Deus. Gosto muito daquela passagem de 2 de Crônicas, no capítulo 7. Vou apenas citar o texto. São os versículos 1 a 3 e depois o versículo 10, em que é feita a dedicação do templo em Jerusalém por Salomão. E diz que quando a oferta foi apresentada, o Senhor mandou fogo do céu. E o fogo fez o quê? Consumiu aquela oferta. E o povo fez o quê? Adorou ao Senhor. Podemos hoje
querido irmão, querida irmã, não ver o fogo de Deus, mas podemos sentir a glória do Senhor sobre as nossas vidas. Podemos sair deste lugar em paz, bendizendo ao Senhor. Podemos sair daqui dizendo: verdadeiramente, o Senhor esteve conosco. Verdadeiramente, estivemos com o Senhor. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos fortaleça para que a nossa adoração possa ser uma adoração sincera ao nosso Deus. É a minha oração. Amém. Esqueça tudo ao redor, pra que nada me venha impedir. No teu trono a graça fluir. Vem meu ser transformar pelo amor que do alto te manda, Senhor. Possam todos os que aqui estão, bem unidos, estar em oração. Vem, Senhor, elevar os que diante de ti hoje estão, em espírito de oração, procurando o mundo deixar. Vem meu ser transformar pelo amor e do alto de manda, Senhor. Possam todos os que aqui estão,